Então a gente não substitui o convencional. Às vezes sim, às vezes não, mas a ideia é caminhar junto. O farmacêutico que está lá na farmácia, ele precisa saber, se o paciente chegar para ele e falar assim, qual que é a diferença do full spectrum para o broad spectrum? Uma pergunta básica. 99% dos farmacêuticos não sabem responder essa pergunta. Porque cannabis não tem nada muito bem estabelecido. A gente precisa de usar o nosso bom senso. Para usar o bom senso de uma forma justa, você precisa ter conhecimento. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Iniciar um tratamento com cannabis medicinal era um grande desafio, mas isso mudou. O App Bliss inaugurou uma nova era em que você pode ter acesso legalizado em minutos a diversos tratamentos com cannabis medicinal. O App Bliss é o primeiro aplicativo aprovado pelo Google Play e pela Apple Store que guia você em cada passo para ter acesso ao tratamento com cannabis medicinal 100% pelo celular e desde o primeiro acesso. É incrível! Da consulta à importação do produto, você vai fazer tudo em um único aplicativo. Já são mais de 65 mil downloads, com pacientes em mais de 700 cidades em todos os estados brasileiros. Insônia, ansiedade, estresse, perda de foco. Quer saber como virar esse jogo? Baixe agora o App Bliss e conheça essa revolução. O link está na descrição do episódio. Nessa semana, eu conversei com o João Normanha, que é médico e coordenador da pós-graduação dos cursos sobre cannabis medicinal da Unileia, a primeira instituição de ensino à distância com selo do MEC, a oferecer vários cursos especialmente pensados para quem quer atuar no cannabis. E se esse é o seu caso, o episódio 58 do Cannabis Hoje Pode foi feito sob medida para você. E eu aproveito também para te convidar a ler o meu artigo da semana lá na minha coluna no Poder 360, onde eu conto para você os highlights da Expo Cannabis Brasil 2024, que rolou na semana passada e foi mais um marco na história da planta no Brasil. O link está na descrição do episódio. Vem com a gente! João Normanha, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Eu tô animadíssima para essa conversa com o João, que é coordenador de uma vertical de cannabis dentro da maior instituição de ensino à distância do Brasil, a Unileia. João, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, Anitta, estar aqui representando uma instituição como a Unileia, não somente pioneira no ensino à distância, mas também pioneira nos cursos de pós-graduação em cannabis no Brasil. Justamente. Foi a primeira instituição a fornecer esse curso de forma online e de lá para cá ela cresceu demais, né? E continua crescendo. E eu queria agradecer a disposição, o tempo para a gente poder falar sobre algo tão importante quanto é a educação em cannabis. Por favor. Mas eu vou querer saber tudo disso, crescimentos, público, etc. Mas, João, eu quero começar o nosso papo falando sobre a sua paixão pelo montanhismo, porque eu sei que você acaba de voltar de viagem do Peru. Você foi lá fazer uns treques, umas caminhadas extremas, então eu queria que você contasse um pouco pra gente.
Sim, foi a minha. Eu já escalo há algum tempo, né? A escalada em rocha que a gente tem aqui no Brasil, mas a gente não tem a possibilidade de fazer as montanhas de alta altitude, né? No Brasil, se não me falha agora a memória, o pico mais alto tem 3.000 metros, né? E E qual é? países como o Peru, como o Pico da Neblina, que de uma forma é muito difícil o acesso, e o Pico da Bandeira, então fica próximo do Monte Roraima. Então a gente tem esses picos mais altos, mas que são de difícil acesso, porque são lugares muito úmidos, tem muita chuva, você enfrenta uma floresta, né? Já em montanhas de alta altitude, os desafios são outros, que para mim são bem complicados, que é o frio, que eu moro em Goiás, né, no estado onde a média é 35 graus. E eu tive a oportunidade, às vezes, de enfrentar na montanha -15. Desse ano a gente Uau. enfrentou -5, com chuva, com neve, com vento. E o desafio, ele é uma coisa assim que a gente não sabe entender de onde vem vamos Esse dizer assim, gosto. essa pulguinha atrás da orelha, que a gente fica assim, não, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer. Ano passado eu fui, não tive sucesso, foi bem difícil a escalada, eu tive que abandonar ali a missão no meio dela, com orientação do nosso guia peruano. Era fora de temporada, então o gelo estava instável, e a gente ainda tinha 180 metros de escalada, a gente preferiu voltar. Esse ano eu pensei em desistir. Entrou água na minha bota, minha meia ficou molhada. Nossa, sim, são tantas intempéries, mas a gente sabe que durante a Foi a primeira caminhada... coisa que eu pensei. Foi nessa bota aí de meia molhada. Tipo assim, chuva e frio e a bota de meia molhada. Cara, você quer, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Quero voltar pra casa, né? E o problema é que se você abandona depois que você entrou na neve, todos têm que voltar. Então éramos um grupo de 5 pessoas, a gente está todos numa corda só, todo mundo está encordado. E se você desiste, todo mundo tem que desistir junto. E toda vez que parava, eu ficava pensando assim, quem que vai falar que tá cansado e quer desistir? Que eu vou falar, também quero. Que eu vou apoiar. Mas não, e aí você vai enfrentando, você fala, eu vou mais um pouco, eu vou mais um pouco. Quando você vê, e aqui é o problema da montanha, quando você chega no cume, é só a metade do caminho, né? Porque você tem que voltar tudo de novo. É claro que a volta, a maioria das vezes é um pouco mais simples, né? Mas você ainda tem que ter energia para voltar, não é só chegar lá não, porque lá é só a metade do caminho. Mas eu acho isso muito bom, e tem passeios lá nessa cidade que eu fui, é um distrito chamado Ancash, no Peru, uma cidade chamada Huaraz, mas tem passeio para todo mundo, tem lagunas e tudo de alta altitude, porque a cidade base está a 3.000 metros. Então a cidade que você dorme já está na mesma altitude da montanha mais alta do Brasil. Então de lá você tem passeios para 4.000, para 5.000, para 6.000. Fácil a difícil, técnico, tem de tudo. É um paraíso para fazer trekking, hiking, caminhada na montanha. E a tal da folha de coca, você utiliza para te ajudar nessas caminhadas? Tem alguns efeitos colaterais que eu não gosto quando eu tô na trilha. Que, por exemplo, ele seca muito a boca e te tira a fome, sendo que você às vezes precisa de um aporte calórico alto. Só que a primeira vez que eu fui, que eu vi o guia peruano que mora lá, que anda nas montanhas com um bolso cheio de folha de coca e ele mastigando aquilo toda hora, eu falei, não deve ser à toa. E aí realmente, numa dessas subidas do ano passado, eu precisei de usar. Esse ano, eu coloquei um negócio assim, igual tem montanhista que vai para algumas montanhas altas e fala, eu não vou usar oxigênio, eu quero ir naturalmente. Eu pensei também, eu falei, esse ano eu quero enfrentar tudo de uma forma sem nenhum aditivo, sem a folha de coca, no máximo ali, tomando meu café para dar uma animada. Foi bem sofrido, porque a gente sente muita altitude, mas nada me garante que mastigando a folha de coca também não teria sido difícil, né? Ô, João, e vem cá, no seu tempo não livre, então, você tá lá trabalhando como médico, né? Você é médico. Eu queria, inclusive, que você contasse um pouquinho, então, da sua trajetória anterior à cannabis, né? Você é diretor do Instituto de Medicina Orgânica, aliás... Eu queria entender o que significa medicina orgânica. Eu entrei muito novo na faculdade, entrei com 17 anos, fui morar no Rio de Janeiro, me formei lá na Universidade de Campos, que é no norte fluminense do estado do Rio, próxima à divisa do Espírito Santo. E me formei e eu tinha uma paixão, assim, como eu sempre fui muito ligado ao esporte, eu também faço canoagem, eu gosto dessa coisa de adrenalina na canoagem de águas brancas, né? Eu comecei logo na minha profissão médica a trabalhar com uma coisa que chama atendimento pré-hospitalar,
que são os resgate em rodovia, atendimento em vias públicas. Então eu trabalhava numa UTI, em que essa UTI era vinculada no Rio de Janeiro às rodovias, então eu trabalhava na ponte Rio-Niterói, na autopista Fluminense, que é que é hoje a rodovia BR-101, uma das mais perigosas do Brasil, né? E eu fazia atendimentos lá, todos vinculados a esse atendimento pré-hospitalar, até que eu tive, infelizmente, um acidente durante um atendimento. Então nós perdemos um motorista da ambulância que estava na ambulância, um caminhão acabou pegando a ambulância durante um atendimento e quem estava era o motorista. E ali eu botei um ponto final nisso por causa dos riscos, né? Você percebe ali o quanto vulnerável você está tentando ajudar as pessoas, você desliga a mente de tudo, né? Mas os riscos continuam numa rodovia à parte da noite. Então eu larguei disso, voltei para Goiás e aqui em Goiânia eu comecei a atender por causa da família, já tem clínica de radiologia, eu comecei a trabalhar com ultrassonografia. Até que, em 2017, a minha história com a cannabis começa assim, eu sou procurado por um amigo em que a mãe havia tido um AVC, ela é ex-deputada estadual aqui de Goiás, a história dela todo mundo conhece, porque o filho hoje é presidente de uma associação de cultivo de cannabis, e o outro filho foi o vice-governador do estado na última gestão. E eles, com a mãe teve um AVC, ela teve como sequela não somente a parte motora, mas ela teve uma demência pós-AVC. Ou seja, ela teve alterações cognitivas depois desse acidente vascular cerebral. E aí esse rapaz, que é meu amigo de infância, me procura falando assim, olha, nós levamos minha mãe em vários médicos. E um médico nos orientou a ir a Boston, nos Estados Unidos. E família levou a mãe para Boston, nos Estados Unidos, para consultar com um médico americano especialista em AVC. Nessa consulta, ele traz a possibilidade do canabidiol. Isso em 2017. O irmão mais conservador, não vou, volta para o Brasil. O outro, mais novo, me traz alguns produtos de cannabis na bagagem e começa a dar para a mãe óleos, tinturas, e a mãe vai mostrando sinais de melhora. E depois de um certo tempo, incessantemente ele faz o tratamento da mãe e a mãe reverte o quadro cognitivo. Não reverteu o motor, ela continua com uma certa dificuldade de movimentar um lado do corpo, mas a parte cognitiva praticamente voltou ao normal. Não podemos confundir com a demência degenerativa. Nós não sabemos explicar como acontece isso. São causas diferentes, né? Causas diferentes. E quando ele me conta isso, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu falei, não, peraí. 2017, cannabis para enjoo, beleza. Glaucoma, nós sabemos. Bom, insônia também, aquela coisa bem no começo, mas peraí, para AVC, por quê? Quando eu fui pesquisar, eu descubro o sistema endocannabinoide nos artigos que eu leio. Nesse momento nem se falava em terapia com cannabis no Brasil, apesar da Anvisa ter permitido a entrada desses produtos desde 2014, isso não era muito bem divulgado, a gente não tinha acesso a isso, eu como médico não sabia. Então o primeiro contato que eu tenho é assim, procurando nos artigos e me deparando com um sistema endocannabinoide bem estruturado, complexo, bem descrito, bem estudado, com não sei quantos artigos falando sobre ele. E a primeira pergunta que vem na cabeça de um profissional da saúde é: por que ninguém me ensinou isso? E olha, não é questão de ser a favor ou contra a cannabis. Isso não interessa. A gente está falando de um sistema fisiológico responsável por várias funções que a gente pode ser a favor ou contra, não importa, mas como profissionais de saúde eu preciso saber que ele existe, preciso saber o que ele faz, preciso saber em quais doenças ele pode estar implicado dentro do meu consultório. E isso não é falado, nem até hoje isso não é falado. Então naquele momento eu falei assim, não, tem uma coisa muito estranha aqui. E a única coisa que tinha em português era um curso do Sebride na Unifesp do Dr. Carlini, que era um curso muito curto ali, falando sobre um tratamento para dor, mas assim abriu as portas para mim.
Eu fui atrás, comecei a pesquisar, comecei a estudar, me inscrevi numa pós-graduação numa instituição canadense, tive dificuldades de continuar esse curso, porque o curso ele era síncrono, né? Então, ele acontecia ao vivo e os horários comigo não batia, mas me deu a oportunidade e me deu muita base documentada, artigos, livros, informações que eu pude, ao longo do tempo, ir aperfeiçoando. Então, quando foi 2017, esse amigo me convida para fundar a associação que eu acredito que deva ser, naquele momento, a 10ª ou a 11ª que tinha no Brasil. Nós tínhamos a Abrace, a PEP, tínhamos a Cultive de São Paulo, tinha algumas, e a Agape veio em 2017, praticando, a gente chama de desobediência civil, porque lá existem profissionais técnicos, né, engenheiro, agrônomo, farmacêutico, que cultivava e extraía o medicamento e fornece para os pacientes que são cadastrados nessa associação. E assim como hoje, centenas delas estão tentando na justiça obter esse direito para poder fornecer para os pacientes. E ali começa a minha jornada, atendendo filantrópico, atendi 200 famílias naquele momento, atendi o seu Ivo, que a história ficou muito famosa, que o filho publicou isso na internet, a história do Curando o Ivo. E aí adiante, eu tive a oportunidade, em 2020, de abrir o meu consultório particular. Então isso foi depois de 3 anos de experiência na filantropia, atendendo os pacientes em associações. O meu paciente que eu tratei, o pai, ganhou um direito na justiça de fazer o cultivo. Pela primeira vez, um juiz não delimita o número de plantas. O dele foi o número 90. E o rapaz lá que conseguiu o HC começa também a produzir para os pacientes, fazendo um HC. Ele não conseguiu o HC coletivo, mas ele fundou uma associação e hoje ele produz para as outras famílias também. Eu tive a oportunidade de fazer parte da fundação dessas 2 associações do estado de Goiás. E aí em diante, incrível, eu pude abrir a minha própria clínica, que é o Instituto de Medicina Orgânica. E medicina orgânica, Anita, é assim, toda medicina é orgânica. Não existe Exato, essa foi o que eu especialização, pensei, né? Eu falei... não existe esse termo, mas a referência à medicina orgânica, quando você vai procurar quem citou isso primeiro, são citações que estão na história. Uma medicina que era uma medicina mais tradicional, mais ancestral. E essa medicina de hoje, muito segmentada, a gente tenta fugir um pouco dela. E aí não tem como nós sozinhos, como profissionais, termos conhecimento de tudo. Então a medicina orgânica procura, dentro do que tem evidência, que a gente não vai lidar com o que é simplesmente holístico, tem que ter uma comprovação, porque é um aval de um médico e de profissionais da saúde, para que a gente possa tratar a pessoa de forma natural. Então a gente não substitui o convencional. Às vezes sim, às vezes não, mas a ideia é caminhar junto. Você quando tem, sei lá, claro, você tá com... integralmente. Você tem dor. Bom, se eu tenho dor, eu posso usar medicamentos para dor, eu posso ir numa fisioterapeuta e fazer terapias, atividade física, eu posso fazer terapias naturais, como a naturóloga, com a acupuntura, eu posso tratar com alimentação mais anti-inflamatória, menos... E eu posso acessar o sistema canabinoide. É um caminho novo que você consegue tratar ansiedade, depressão, dor crônica, as doenças neurodegenerativas. Com pouca evidência ou não, é um tratamento fitoterápico, com poucos efeitos colaterais, nos permite tentar em casos em que a gente não tem outra solução. Não dá para esperar um paciente com Alzheimer, alguém comprovar o tratamento com a cannabis, quando na observação prática a gente vê que funciona. Uma família precisa de uma resposta rápida, não pode esperar. Quando a gente pensa na saúde pública, tudo bem, dá para esperar, mas peraí, nós estamos falando de pessoas individuais, estão dentro do meu consultório, olhando dos meus olhos, falando assim, doutor, eu sei de histórias de 20, 30, 40 pessoas do grupo aqui, está todo mundo usando, o resultado da maioria das vezes é positivo. Como que eu não vou ter acesso? E eu não... Ainda bem que na Constituição existe um artigo que fala todos têm direito à saúde. E tanto todos têm direito à saúde, não importa se ele é brasileiro, se ele é africano, se ele é europeu, se ele é holandês, é o ser humano que tem direito à saúde. E se alguém se trata com cannabis fora do Brasil e tem o resultado positivo, a gente também pode trazer isso para o Brasil, assegurado pela Constituição. Porque se for olhar mesmo nas normas do Conselho de Medicina, só epilepsia
Pacientes Sim, com HIV e o paciente em quimioterapia poderia estar se tratando, né? Mas a gente claro. tem, Mais o bom claro, senso, por favor. E, João, vem cá. Aí tá, você montou esse centro de medicina orgânica. E aí, como é que você chegou na Unileia, né? Porque hoje você é o coordenador da Unileia, faz um trabalho bem, bem importante na formação, assim, dos profissionais que estão entrando e que estão agora fazendo com que o cannabis e a medicina endocannabinoide seja uma realidade no Brasil. Como é que foi isso? tudo começa assim, são as oportunidades que vão surgindo, né? Eu fui convidado para ser o anfitrião de um evento em Brasília. Esse evento chamava Inovatec DF, vários temas. E eu fui o que eu fui convidado para ser esse anfitrião, de uma forma geral, e eu dei uma aula sobre o sistema endocannabinoide, e tiveram alguns temas relacionados a isso. Mas é assim, bem amplo a feira. E lá eu tive a oportunidade, porque era um evento patrocinado pela Unileia. E aí tem duas pessoas na Unileia, chama Suzana e Polínia, que são coordenadoras pedagógicas e coordenadoras dos cursos também de cannabis, e a Kedman, que é uma das coordenadoras gerais, que me conheceu nessa palestra que eu estava dando. E elas acharam interessante, porque a aula que eu dei foi uma aula específica sobre a origem, história e cultura da cannabis. A gente conta como ela surgiu, como veio o tempo, e eu faço um resumo bem de 1 hora, assim, eu conto a história dela toda. Gostaram das minhas aulas e me chamaram para dar essa aula na Unileia. Então eu comecei como professor, depois eu comecei como conteudista, que criava o conteúdo e fazia a tutoria dos alunos. Depois eu fui convidado para ser coordenador do curso de medicina canabinoide. E aí me chamaram, me convidaram para ser coordenador de todos os cursos que a Unileia for promover a respeito de cannabis. Então hoje a Unileia tem 6 cursos na Unileia Cannabis, vamos dizer assim, curso cannabis medicinal para o público em geral, para advogados, para dentistas, veterinários, para médico e para farmacêuticos. Esses são os cursos que a gente tem hoje. E vão vem vir mais outros. por aí, né? Vão vir Qual cursos que é a para previsão? enfermar. Os cursos que a gente está lançando ano que vem vai ser o novo curso de medicina canabinoide, porque o nosso é um curso que já foi lançado há algum tempo, então nós renovamos ele devido às novidades. Vai vir um novo curso de cannabis para os advogados. Então, nosso coordenador técnico é uma pessoa que eu tenho assim, o maior prazer de falar o nome dele, Dr. Emílio Figueiredo, da Rede Reforma. Ele é o coordenador técnico do curso de Direito, está vindo com várias novidades. Estamos lançando o primeiro curso para enfermagem, baseado nas diretrizes que nós temos 2 exemplos, que é a cannabis da enfermagem em Portugal e a cannabis em enfermagem no estado da Califórnia, que eles regulamentaram essa profissão. O enfermeiro canábico, o que ele deve fazer, quais as diretrizes, o que ele deve conhecer. Nós não temos no Brasil, apesar de eu já ter ouvido falar que o Conselho de Enfermagem tem se reunido com a indústria a ABICAM, que é a Associação Brasileira da Indústria da Cannabis. Então eles estão tentando criar essas diretrizes. E a gente vai trazer como está sendo feito lá fora, dar essas informações que são as mesmas diretrizes de Portugal e da Califórnia, para que a gente possa orientar os profissionais de enfermagem de qual o papel deles na terapia canabinoide. Por serem profissionais E é um papel que lidam, principal, né? Assim, é um papel bem importante, né? Até para o acompanhamento do paciente. Muito, Anitta, eu vou no extremo para você entender o quão é importante. Quando um paciente vai para a UTI e ele vem da casa dele, e ele é um paciente, por exemplo, que tem demência e faz uso de cannabis e está muito bem controlado, quando ele entra dentro de uma UTI, quem que vai administrar os medicamentos para ele? Vão ser os enfermeiros. Ela precisa saber das interações, ela precisa saber do metabolismo desses compostos, ela tem que saber do ajuste das doses, ela tem que saber quando suspender, ela tem que saber tudo isso. Então o enfermeiro, ele é um dos profissionais que precisa de compreender, inclusive, a respeito da prescrição, por mais que eles não prescrevam. Eles vão lidar com essas prescrições em ambiente hospitalar, na UTI. Então, existem algumas áreas da saúde que precisam de conhecer aprofundado essa questão da prescrição. O farmacêutico que está lá na farmácia, ele precisa saber, se o paciente chegar para ele e falar assim, qual que é a diferença do full spectrum para o broad spectrum?
Uma pergunta básica. 99% dos farmacêuticos não sabem responder essa pergunta. É uma loucura isso. João, agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para você contar mais detalhes, né, da medicina naturalizada e, obviamente, da Unileia e das ofertas, das opções que vocês estão oferecendo para todo mundo. Eu quero falar mais uma vez para vocês sobre a importância de ter uma parceira logística que conheça as regulamentações de cannabis de forma completa. A Twister Express é uma empresa especializada em logística de produtos sensíveis, que atua em segmentos regulamentados como de medicamentos à base de canabidiol, atendendo às exigências da Anvisa e da Receita Federal, com uma operação em Miami certificada pela FDA. A Twister é responsável pela logística de mais de 100 marcas de medicamentos à base de cannabis e ressalta a importância da RDC 660, que foi publicada pela Anvisa em 2022 para definir os critérios de importação dos produtos derivados da planta. Isso representa um marco importante no processo de regulamentação do canabidiol, com o objetivo de garantir a segurança e eficácia desses produtos, promovendo maior confiança tanto para a indústria quanto para os pacientes. Em meio às mudanças e aos avanços constantes, é fundamental contar com quem conhece a legislação e atua de forma responsável para que os medicamentos da sua marca possam chegar ao paciente com segurança e agilidade. Se você quiser saber mais sobre a Twister Express, escreve para o e-mail contato@twisterexpress.com. Estamos de volta aqui com o João Normanha, que é o coordenador geral dos cursos de cannabis da Unileia, né, dessa plataforma de cannabis. João, eu fico muito impressionada com esse fenômeno, Unileia, essa vertical, né, que oferece vários cursos de especialização no setor e tem sido um sucesso, né? Eu acho que em 2023, se eu não me engano, os cursos de cannabis foram os que mais tiveram inscritos. É isso? Foi. E assim, são os carros-chefes da Unileia. Inclusive, hoje a Unileia criou a Unileia Cannabis, que é para poder coordenar esses cursos. A Unileia, ela hoje tem mais de 1.800 cursos de pós-graduação à distância. Esses 6 cursos hoje da área da cannabis são os que movimentam o maior número de alunos. Eles têm cursos em diversas áreas de conhecimento ali. São mais de 3.000 colaboradores hoje na Unileia. E olha, matriculados, Anitta, mais de 400.000 alunos na Unileia hoje, em todos os estados brasileiros. Você imagina, 400.000 alunos. E ela tem um olhar, porque é como você gera pioneiro. Quando você é pioneiro em algo, como foi a Unileia na questão do curso de cannabis, aquilo ali foi movimentando muito da estrutura da Unileia em prol deles, né? Houve um olhar muito atento. Nós temos inúmeros, eu posso dizer assim, talvez infinitos cursos de pós-graduação hoje, reconhecidos pelo MEC. Mas a Unileia, ela tem um diferencial porque ela dá, assim, isso é uma questão interna, a liberdade para que nós, professores e coordenadores técnicos, possamos decidir a respeito da estrutura do próprio curso. Não dá para aplicar a mesma estrutura para o curso de Direito, para o curso de Farmácia, para o curso de Enfermagem, para o curso... Não tem. Nós temos que criar uma individualização para ofertar esse curso para que o profissional ele tenha, no final desse curso, no final dessa jornada, eu quero escutar ele falando assim, olha, eu estou apto a trabalhar nesse mercado a partir de agora. Como é que você tem percebido isso, assim, né? Justamente, tanto da demanda, né? O que as pessoas estão querendo quando elas chegam na Unileia para estudar cannabis, o que elas estão buscando, e também essa saída, né? Que você falou que tem uma preocupação de colocar a pessoa ali no mercado de trabalho, de pelo menos introduzir, fazer, pelo menos criar ou possibilitar um networking, né? Hoje, quando esse aluno ele adentra lá na Unileia, ele vai ter ao longo dessa jornada, que vão ser jornadas de geralmente 12 meses para poder capacitar esse aluno, e nós temos algumas das disciplinas, elas levam esse conhecimento teórico, que é o primeiro módulo que a gente fala, né? O primeiro módulo que vai ter abrangência de história, das regulamentações, e a gente tem os módulos específicos em relação àquela área que o indivíduo quer atender. O que a gente faz de diferente é o seguinte, às vezes é um médico que liga. Se o médico liga
para procurar um curso desse. Mas o que ele quer atuar é no empreendimento, ele quer abrir uma empresa, ele quer fazer uma importação de um produto. Não é o curso de medicina canabinoide o mais específico para ele. É o curso de cannabis medicinal que a gente tem, que é um curso para quem quer empreender, para quem quer entender de forma geral. Ele tem muitos profissionais que não são prescritores. Eu sou um farmacêutico, mas eu sou uma pessoa que trabalha com empreendimento, eu sou um empreendedor. Então não é o curso de farmácia, porque o curso de farmácia é para o seu técnico fazer. Você precisa de entender de forma global quais são as formas de mercado, qual a regulamentação, aonde que estão os atores desse ecossistema chamado cannabis medicinal no Brasil. Então é ali que a gente tem um diferencial, é na direção desse indivíduo. Muitos deles procuravam fazer o curso de cannabis de forma geral porque é um curso que foi muito famoso, foi o primeiro a ser lançado. Mas às vezes aquele não é. Aí ele fala, não, eu queria aprender a prescrever. Não, então não é o curso de cannabis medicinal. Você tem que fazer o curso de medicina canabinoide. Esse é que vai te capacitar, habilitar o médico para a prescrição. O veterinário, mesma coisa. Ele pode querer abrir uma clínica, mas ele não vai prescrever. Ele quer abrir uma clínica, ele quer saber quais profissionais ele vai ter. Quem vai prescrever é o veterinário que trabalha para ele. Esse deve fazer o curso de veterinário. Esse profissional empreendedor tem que fazer o curso de cannabis medicinal que a gente tem de forma ampla. Um diferencial que a gente vai lançar, que eu acho ele interessante demais, é o curso de ciência e tecnologia do cultivo. Que aí ele serve tanto para os engenheiros... Olha só. Nós não temos um curso que capacite os agrônomos, né? Ou os engenheiros de alimento, ou os engenheiros de produção, ou os profissionais, sei lá, um economista que seja, que queira trabalhar com parte de pesquisa, ou quer desenvolver uma empresa no futuro para cultivar a cannabis. Então, a ciência e a tecnologia do cultivo vai trazer tanto para o engenheiro eletricista, tanto para o engenheiro agrônomo, para o engenheiro de alimentos, quais as possibilidades que ele tem com o cânhamo, quais são os alimentos, o que ele pode fazer, quais produtos ele pode desenvolver, a ração, quais rações, então isso tudo nós vamos trazer num curso, que é um curso que chama de Ciência e Tecnologia do Cultivo, e claro, vai ensinar ali o agrônomo e o profissional, que tiver qualquer profissional que for fazer o curso, a ciência do cultivo. Claro que é uma Quando que entra esse? Esse vai entrar o ano que vem. Esse é um curso que ele tem uma linguagem muito técnica. Então é uma linguagem, não sei se ele é um curso voltado para o público em geral. A ideia aqui é capacitar um profissional que é o profissional mais indicado, engenheiro agrônomo, engenheiro de produção, ensinar o engenheiro eletricista quais são ali os nuances dessa questão de iluminação, porque nós sabemos, cannabis, muitas delas são feitos em cultivos indoor, e há de se ter um conhecimento muito técnico a respeito da própria iluminação, para que você tenha mais, né, melhores produções, com menos custo, com menos gasto, né? Pensando no eco-friendly. Então isso, quem que é? É um engenheiro eletricista, não tem outro profissional que vai desenvolver isso aqui no Brasil. Nós não podemos deixar esse desenvolvimento, inclusive de produtos, equipamentos e tecnologia, na mão dos outros países. Daqui a pouco... Na mão dos gringos. E daqui a pouco o próprio Uruguai, que é um país pequeno, minúsculo, está deixando a gente 20, 30 anos para trás no desenvolvimento de técnicas agrícolas, de técnicas de cultivo, manejo dessas plantas. E uma coisa que me chama muita atenção é o preço, né, do valor ali que a Unileia cobra, é bem competitivo, né, em relação a outros cursos que eu já vi por aí. Eu acho isso bárbaro, né, porque dá o acesso a mais pessoas. Vocês pensam nisso também quando vocês decidem colocar um preço ali, decidir o preço da formação? Eu não participo vamos dizer, da precificação desses cursos. Estabelecimento. Mas eu, como um coordenador dos cursos, eu tento fazer isso, e eu vou te falar, a Unileia, ela não pede para mim nenhum tipo de economia na criação dos cursos, né? Então, cada disciplina criada tem que ser chamado novo professor, o novo conteudista, a tutoria vai ser feita também ao longo dos meses em que essa disciplina está online. Então, a Unileia, ela me deixa bem à vontade, tanto eu quanto os coordenadores técnicos, para nós falarmos quanto que vai custar aquele curso. E o curso, a partir do custo dele, e aí eu acho que é porque também a Unileia trabalha com um volume muito grande de cursos,
ela tem essa premissa de oferecer os cursos sempre num preço mais abaixo, um pouco mais abaixo do que aqueles da média oferecidos daquela área. Exatamente para ter, ela sabe que existe um grupo de pessoas muito grande que não consegue ter acesso a esses cursos pelos cursos que a gente tem, né, que a gente tem visto aí. Tem às vezes cursos que são muito caros, né? Então a Unilei ela consegue de uma certa forma oferecer esses cursos a um preço mais acessível, né, diante das limitações. Mas na criação do curso, a Unilei deixa a gente livre para a gente poder ter essa criação com forma mais técnica possível. A qualidade segue alta, o valor é que eles deixam ali embaixo, e para mim isso é muito importante, porque, enfim, eu venho da periferia, já fiz muito curso com bolsa, inclusive estudei no Mackenzie, né, jornalismo, com bolsa integral pelo ProUni. Então, quando eu encontro esse tipo de iniciativa, eu fico muito feliz, porque realmente, assim, tem uma galera que não tem acesso simplesmente porque não tem dinheiro ali naquele momento. Porra, não, né? Exatamente. A gente pensa muito naquele profissional, por exemplo, hoje o enfermeiro, ele é uma área, vamos dizer, subvalorizada. Por que eu estou falando isso? A enfermagem nos Estados Unidos, ela tem uma importância que você não imagina, Anitta. São os enfermeiros que fazem ultrassonografia nos Estados Unidos. Lá não tem ato médico. Lá, bom, eu como ultrassonografista, eu posso questionar ou não isso, mas eu falo assim, vamos questionar? Vamos. Mas espera aí, tem ultrassonografia para todo mundo num país como o Brasil, que a gente não tem ressonância, não tem tomografia, não tem radiografia. Ultrassom já é uma coisa que está mais acessível. Você vai num hospital, não tem quem faça. A ultrassom está lá parada. Porque o radiologista quer lá o da ressonância, lá da tomografia, quer ganhar muito mais. Então fica uma área abandonada. A ambiente hospitalar sem ultrassom, poxa, podia estar resolvendo tanta coisa, identificando ali neném prematuro, identificando um problema cirúrgico para ser corrigido. Então a enfermagem americana, ela tem um nível de especialização que é uma coisa incrível. Você tem lá, eles são inseridos no mercado. No Brasil, o que o enfermeiro ele pode ser? Ou ele é um enfermeiro-chefe de alguma área do hospital, enfermeiro de centro cirúrgico, ou ele é enfermeiro da família. Porque você tem os técnicos, auxiliares que fazem o papel deles. Lá no hospital, muito não pode ser feito pelo enfermeiro, tem que ser feito pelo médico. Punção, vocês pegam uma veia mais profunda, a intubação. A intubação, em alguns países, é feita pelo enfermeiro. Ah, mas por quê? Porque o enfermeiro é um procedimento técnico. Tudo que é técnico, basta a pessoa saber a teoria e praticar. E ele vai praticar, ele vai ficar... Você vai ter ali... Pega 10 enfermeiros, 10 médicos, especialistas, treinam eles iguais. Peraí, vai ter enfermeiro que vai ser melhor do que o médico num procedimento de intubação. A gente não tem... Não é questão de conhecimento, de formação. Então existem, e o médico e o enfermeiro possuem a mesma formação. Só que a gente subvaloriza o enfermeiro. Não, e acontece assim... Os dentistas também, né? Tá super saturado, estão precisando encontrar novas aplicações, né? Novas áreas para explorar, os próprios veterinários. Então, eu sinto que a cannabis é uma resposta também para a pessoa se renovar, respirar novos ares, pensar numa nova, né? Uma reinvenção da sua própria profissão. Exatamente. E assim como eu estava, inclusive eu recomendei há um tempo atrás uma carta ao CREFITO, porque os fisioterapeutas queriam prescrever e isso talvez seja uma discussão longa. Mas uma coisa que o fisioterapeuta podia fazer, e eu acho que isso é de todo direito, é a aplicação da cannabis de forma tópica em lesões. Por exemplo, massagem, o paciente que tem algum tipo de lesão muscular. Por que o fisioterapeuta não pode prescrever ou às vezes até aplicar esse tratamento no paciente? Uma pomada com canabidiol lá, que essas pomadas, canabidiol, mentol, a gente sabe que o canabidiol é um anti-inflamatório, o canabidiol tem ação, regeneração muscular, e o profissional podia estar incorporando essa prática. Ele tem um diferencial, ele é um fisioterapeuta que aplica o canabidiol de forma tópica, ele consegue fazer o tratamento de lesões, fazer um relaxamento muscular, fazer às vezes uma massagem, fazer uma acupuntura seguida de um óleo de cannabis passado no corpo. Então essas terapias, nós não estamos inventando, elas já existem há muitos anos nos Estados Unidos, nos países como o Canadá,
E isso pode ser. Ao olhar para um procedimento desse, não existe nada que impeça um fisioterapeuta de atuar nessa área. E, João, você que é coordenador técnico do curso de medicina canabinoide, você até comentou lá atrás que a galera tá chegando ainda sem formação, né? Sem saber sobre o sistema endocannabinoide. Então, eu queria te ouvir, assim, o que tem acontecido? Tem vindo muita gente direto da formação, direto da universidade, querendo fazer essa pós com o selo do MEC, para entender justamente o que é a cannabis, o que está acontecendo no mundo aqui fora? Eu acho que hoje a procura vem começando a ser maior dentro daqueles médicos integrativos, os médicos funcionais, os os nutrólogos, esses médicos que trabalham com a medicina alternativa. Então, essa procura começou a partir desses médicos, né? Com o tempo, começou, e é bem compreensível, porque o médico ele tem família, ele tem uma mãe que às vezes tem uma condição que a cannabis pode tratar, tem uma irmã, tem um filho. Então, muitos, independente da área que eles têm, e é isso que eu vejo que é um padrão que deveria mudar, mas ainda é assim, a maioria procura por interesses pessoais, porque quer entender, porque tem uma mãe, tem tio, uma avó. Engraçado, a maioria ainda vem assim. Tem poucos, mas existem aqueles que estão querendo aplicar aos pacientes. Só que quando ele vai ler as normativas e ele vai ouvir de quem já está prescrevendo, ele bota um pé atrás, porque ele pensa assim, poxa, a prescrição de cannabis ainda enfrenta muito obstáculo. Ainda é caro, ainda tem um valor muito alto, ainda não tem tanta evidência que o conselho aceita, porque a evidência tem demais, mas o que o conselho reconhece não tem. O Conselho de Medicina me lança um decálogo em 2019, que inclusive eu respondi junto com a SBEC, eu, doutor Eliane e alguns médicos, que não vou nem falar dos 10, pra você falar o primeiro, já resume o que o conselho pensa. Não existe cannabis medicinal. É o primeiro artigo que é. Bom, se eles já falam, já começa um texto dizendo que não existe cannabis medicinal, que cannabis não é remédio, não é medicamento, e a gente tem na farmácia um medicamento aprovado pelo FDA, um medicamento com Alsativex, que já foi passado por todas as fases de pesquisa, é incontestável. Aquilo já fala, e ele é CBD e THC. Aquele ali já fala, olha, medicamento Aliás, ele tem um pouquinho mais de THC, né? 2.7 ou 2.8. Um pouquinho mais. CBD 2.5. E assim, não precisa nem dizer o valor e quanto que aquele medicamento é complicado de ser utilizado. Porque ele não dura um mês, custa mais de R$2.000. E ele não é um medicamento bem equilibrado. Se você selecionou 2 canabinoides de 100, de uma série de substâncias que modulam o efeito dela. E você, na verdade, para aprovar um medicamento, isso foi necessário. Tá limitando. E é necessário, porque você não vai conseguir, nós não temos nenhum medicamento aprovado de fitoterápico, a não ser que ele seja um fitofármaco ou um fitoquímico. Então você, para conseguir colocar numa pesquisa, passar por todos os níveis de evidência para você lançar um medicamento desse, ele tem que ser baseado em moléculas conhecidas. E quando a gente fala de cannabis full spectrum, ali tem uma série de coisas que a gente não conhece. É igual, nós nunca vamos ter um medicamento de açafrão. Nós podemos ter de curcumina, de cúrcuma, porque aí é um componente dela. Essa é a dificuldade das pessoas entenderem, falar, mas a cannabis não tem evidência. Gente, nem vai ter. Cannabis é um fitoterápico, as evidências vão circundar em cima do canabidiol, do THC, do canabigerol, do limoneno, e são resultados muito pífios, porque são resultados de moléculas, quando a gente está falando de plantas que estão sinergicamente conectadas com vários canabinoides. Então, uma coisa não encaixa na outra. Alguém querer ver cannabis com o maior nível de evidência que a gente tem em pesquisa, isso nunca vai acontecer, a não ser que mude as regras de como as evidências são feitas. Mas planta não se encaixa em níveis de evidência que a gente tem hoje necessários para você poder aprovar o medicamento. Por isso que eles tiraram o THC e CBD. Da indústria farmacêutica. Eles pegaram 2 moléculas, quem fez isso foi a GW, alemã,
colocou no medicamento, são isolados derivados vegetais, são derivados de plantas, mas são isolados THC e CBD em proporções semelhantes, com THC prevalente, e o paciente ele bate na mucosa da língua para poder tratar a espasticidade da esclerose múltipla. A gente tem outros aprovados, mas não temos no Brasil, né? Que é o dronabinol, nós temos lá o Epidiolex, que é a base de canabidiol, nós não temos isso no Brasil. Ainda. E, João, as pessoas, em geral, acham que a cannabis no Brasil vai realmente andar para frente e se popularizar, que isso tá, assim, na mão dos médicos, né? Que para que isso aconteça, os médicos vão ter que se abrir, vão ter que ter mais conhecimento, enfim. Então, nesse sentido, a Unileia tá nessa super ponta. Qual é, assim, hoje a coisa mais importante, o que vocês estão achando mais importante buscar para trazer para os médicos nessa formação, ou é conversar com novos médicos, enfim. Como é que faz para colocar esse pessoal, esse grupo de pessoas, de profissionais que vai colocar a cannabis no nosso dia a dia, como é que faz para atualizar eles? Esse é o maior desafio, Anitta, sabe por quê? Médico, ele não é uma coisa só. A forma como você fala com um oncologista é completamente diferente da forma como você fala com um nutrólogo, com um funcional, com um neurologista, um pediatra. Então, cada um tem que ser abordado de uma forma diferente. Não adianta falar com um oncologista do que é holístico, do que é possível. Ele não quer saber. E é compreensível, né? Ele está lidando com uma situação que ele está praticamente ali lidando com o final da vida de alguns pacientes. E ele precisa de ter o discernimento de até onde ele pode atuar com o discernimento dele, até onde ele pode usar o bom senso dele, o senso comum e o senso crítico. Então, quando você fala de abordar esses médicos, nós temos um curso só. E o curso, ele precisa de falar para aquele profissional, e ele precisa de entender o que realmente tem de evidência, o que nós temos de alto nível de evidência, os médios níveis de evidência e os baixos níveis de evidência. Ele precisa saber aquilo ali que são as diretrizes científicas. Mas ele precisa de ouvir falar da prática. Porque se eu não conto para ele o que acontece dentro do consultório médico, e ele não ouve falar, por exemplo, que nós vamos demorar anos para conseguirmos identificar e provar que o THC diminui a agregação beta-plaquetária, o que isso quer dizer? O THC é um dos melhores medicamentos conhecidos, uma das melhores substâncias conhecidas que podem interromper a progressão do Alzheimer. Isso foi estudado dentro do laboratório. Dentro do laboratório, o THC foi mais eficaz do que os 4 medicamentos aprovados para o Alzheimer hoje. O THC sozinho, nós estamos falando do THC sozinho, foi mais eficaz do que os 4. Isso vai levar muitos anos para isso ser reconhecido, para ser comprovado. Modelos animais, ensaios pré-clínicos, aí tenta em ser humano, aí faz autópsia, que só depois da autópsia que você consegue saber se foi eficaz ou não. Isso vai levar muito tempo. Peraí, mas na prática, a maioria dos pacientes que a gente trata, quando ele se adere ao tratamento, faz um ajuste certo, a família, nós vemos que aquela ladeira que o paciente estava diminui. Ela quase que interrompe. O paciente que vinha evoluindo mal cada ano, de repente passa 4, 5 anos sem alterar. Estabilizado. E então, eu preciso de contar isso para ele. Só que eu não posso contar isso para ele falando, olha, pode tratar aí a progressão do Alzheimer. Eu preciso de mostrar para ele. Olha, publicaram isso, foi feito assim. Agora, na prática a gente vê funcionando. Você vai decidir os custo-benefício. E aí, aqui é um diferencial. Porque cannabis não tem nada muito bem estabelecido. A gente precisa de usar o nosso bom senso. Para usar o bom senso de uma forma justa, você precisa ter conhecimento. Você precisa de farmacologia, da fisiologia. Bueníssimo, João. Então agora chegou a hora dos quadros. Bora para os quadros. João, qual é a sua legalização ideal para o contexto brasileiro? O que você acha que seria, assim, o must?
Eu tenho uma coisa assim que é a questão do direito individual, em tudo. Eu acho que o direito individual, quando não fere o direito do outro, isso deve ser uma decisão do próprio indivíduo. Não é à toa que é a decisão individual, deve ser dele. Se não atrapalha o coletivo, então pronto. Ele tem o limite que ele pode atingir das suas vontades ali, que não poderia nunca sobrepor à vontade de um outro indivíduo. Dentro daquela redoma, o indivíduo ele deveria tomar as rédeas da sua vida. Porém, a cannabis, ela tem, olha só que coisa interessante, ela veio ao longo de muitos anos sendo estigmatizada e condenada. De repente esse jogo muda. Esse jogo faz com que o mercado entenda que consegue ganhar dinheiro com canabidiol, e as coisas mudam. Se você colocar cannabis em 2017 no Google, vai ser notícia só de roubo e extorsão e crime e tal. Hoje não, o canabidiol é bom para tudo, é bom para humor, para vida. Qual que é o problema disso? O problema disso são os jovens, as crianças e os adolescentes. Uma criança e um adolescente, ele tem que sair da escola e eu devo perguntar para ele, para quem que serve maconha? Ele tem que me falar. Uai, não, é um medicamento, ele pode ser usado em autistas, ele é feito em tratamento. Agora, ninguém está dizendo que esse indivíduo vai ou não vai usar, mas ele foi bem educado. Nós não tínhamos essa educação na escola. Se um aluninho chegar pro professor, o que é maconha? Ah, meu Deus do céu, fala isso aqui não, menino. Contar pro seu pai. Droga! Gente, a avó dele toma, ele só queria saber se aquilo ali era bom ou ruim. A avó dele, ele não contou que a avó toma. A avó toma, o tio toma, um priminho que tem autismo toma, e ele pensa assim, gente, qual o mal que isso faz? Eu não sei. Aí ele vai na internet, maconha mata neurônio. Não mata, meu avô tá tomando, ele tá bem. Vou experimentar. Então a gente tem que ter um cuidado de, ao legalizar algo, por trás disso tem que haver uma conscientização sobre o uso. Não é simplesmente, gente, vamos liberar a maconha, porque eu entendo isso. O que não pode existir é uma prisão devido a isso, alguém que cultive ser preso. Tráfico é uma coisa, tráfico é igual de cigarro. Tem quem fumar cigarro pode fumar, mas peraí, se você traz um produto que ele é perigoso para a sociedade, você tem que responder por isso. Se o indivíduo é um jardineiro, cultiva para si mesmo, cultiva para a família, cultiva para os amigos, isso não deveria ser crime nem aqui, nem em lugar nenhum, como não está sendo em vários países. Mas legalizar o THC, eu acho que é um processo. Eu gostaria que fosse, que qualquer um pudesse cultivar em casa, naturalmente. Só que a gente precisa de educar essas pessoas. Você quer ver um exemplo muito legal? Se as pessoas procurarem no YouTube, existe uma reportagem muito antiga na Globo, em que uma cidade no interior do Nordeste, todo mundo plantava maconha lá. Só que não chamavam de maconha e nem sabiam que era maconha. Quem que usava? Quem precisava. Gente, aquilo é a representação do natural. Você não tinha abuso naquela cidade de maconha pelas crianças, pelos adolescentes. Ninguém sabia que aquilo era maconha, aquilo era usado como um chá. Tinha um nome até meio parecido, era banja, um trem assim, um nome meio parecido com o que a gente tem, nome africano. E era uma planta que tinha na cidade, tinha na praça, tinha no centro, tinha no rodapé das casas, até que um delegado novo chegou lá e falou, gente, tem um trem errado aqui, vamos proibir isso aqui. Você já viu essa reportagem? Não vi, mas achei maravilhosa. Vou buscar pra botar na descrição do episódio. Tem um senhorzinho lá que ele fala assim, olha, hoje eu já tomei 3, vou tomar mais 4. Ele tomou uns 7 chás por dia. Ele falava que tratava a dor dele, que ele se sentia mais jovem. Só que todas as pessoas que estavam ali não sabiam do que se tratava. O conhecimento era ancestral, era passado de pai para filho. Então era uma coisa que vinha de anos. Essa reportagem, eu acredito pelo aspecto de ser da década de 90. Então você vai ver, cidadezinha no interior do Nordeste, pessoas que cultivavam maconha. Você vai ver ela lá, vai encontrar. Você vai ver que interessante. Porque nós é que proibimos. Aí joga na favela. Aí você tem lá uma série de pessoas que aproveitam das outras, começam a traficar uma maconha de má qualidade, e um indivíduo que está lá, ele acaba consumindo,
não é a porta de entrada para as drogas. A gente sabe que a porta de entrada para as drogas é o álcool. É aquele que está lá na casa dele, está na geladeira dele, está no bar do lado, está no vizinho de cima, tá tomando ali na rua. Então, essa é a porta de entrada das drogas, é o álcool. A maconha, que a gente tem observado em alguns tratamentos, tem sido até a porta de saída. No caso do crack, da morfina, dos opioides. Então, a gente tem que botar os pingos nos is para que a gente possa ter uma sociedade livre e educada. Só livre, muitas pessoas vão tropeçar. Você precisa ser livre e educado. Você precisa de ter conhecimento dos seus limites, do que é o certo, do que é o errado, para que você possa decidir, não o Estado por você. Você decide. Você vai fumar maconha com 12 anos, que você decida isso com toda a educação passada. Informação. Não com aquela coisa, deixa eu perguntar pro meu pai. Não vou perguntar pro meu pai, deixa eu perguntar pro professor. O professor não vai nem tocar no assunto. Não, isso não sei, é droga. Então, peraí, deixa eu perguntar para quem? Para quem que ele vai perguntar? Onde ele vai Com se certeza, informar? João. Né? Então, eu acredito que legalização, ela Na sempre própria vem junto. sociedade, né? A gente precisa ter... Pessoas que possam ensinar isso de forma correta, né? E a Unileia tá fazendo isso de maneira impressionantemente e na vanguarda da educação. Então, vamos lá na Unileia, daqui a pouco a gente vai passar os contatos, mas antes a gente tem o Cannabis Indica, que é o momento em que eu peço uma sugestão de conteúdo de cannabis ou de alguém que você sugere que a gente siga no LinkedIn, nas redes. Você tem alguma coisa para sugerir para nossa audiência? O assunto que eu acho mais interessante dentro da cannabis chama-se canabimiméticos. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Canabimiméticos, não. Canabimiméticos são substâncias dietéticas, nutricionais, suplementos que de alguma forma interagem com o sistema canabinoide ou potencializam os fitocannabinoides. O mais conhecido chama-se beta-caroteno. Ele é um canabinoide ele é um canabinoide que hoje tem o status de canabimimético, mas ele é um canabinoide, ele age diretamente sobre o receptor canabinoide 2. O que é o beta-caroteno? Tá na pimenta preta, tá na copaíba, tá no ilang-ilang, ele tá presente no alecrim, então é um terpeno, é uma substância, um dos terpenos da cannabis, que também está presente em outros alimentos, que interagem com o sistema canabinoide. Nós temos vários, Anitta. É muito pouco estudado e é interessante porque você consegue ativar o sistema canabinoide, modular ele, alterar ele através de alimentos. Então, coisas que a gente já conhece, clichês, são canabimiméticos. Por exemplo, a piperina da pimenta preta, da pimenta do reino. Ela ativa receptores e ela altera enzimas canabinoides. Nós temos, por exemplo, a cava-cava, a equinácea, alguns rododendros, que são flores, nós temos alguns musgos, algumas bactérias. Nós temos bactérias presentes no kefir, na kombucha, que ativam o sistema canabinoide, aumentam. Então, existem estudos que demonstraram que existem uma série de canabimiméticos. E é interessante porque é uma área muito pouco explorada. Quem deveria estar dominando essa área seriam os nutricionistas. Eles que deveriam estar ali, porque é a forma mais ativa de você atuar no sistema canabinoide, que não através dos fitocannabinoides, são os canabimiméticos. E tem uma lista gigantesca, e cada dia se descobre um novo. Tem no açafrão o resveratrol, a melatonina. Então existem, e cada um tem um papel. Não é só chegar lá e potencializar, não. Tem um que melhora a responsividade do receptor. Tem um que aumenta a concentração de anandamida. Tem aqueles que aumentam a nossa potência do THC e do CBD. Tem aqueles que modulam a ação dos canabinoides da planta. Então tem vários. Eu acho esse tema muito interessante. Muito. Hoje, muito quem está na mesmo. vanguarda disso é uma nutricionista, que ela é presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Canabinoide. Elas fundaram essa sociedade, já tem lá alguns nutricionistas, enfrentaram muitos problemas no começo, porque você sabe, abrir uma sociedade assim, sem dinheiro, sem apoio, é muito difícil, mas eles lutam a favor disso, de, primeiro, dois objetivos que eles têm.
como nutrir o sistema canabinoide, né? Como que a gente nutre ele? A derivados dos ácidos graxos, o tipo de gordura, quais são a alimentação balanceada que a gente tem para ter um bom sistema canabinoide. E segundo, é o estudo das propriedades nutricionais da planta. Você sabe, semente você faz isso, onde você tá tem demais. Azeite de semente, você tem as fibras, você tem os suplementos de proteína. Tudo. Gente, quem que vai entender disso? Quem vão ser os técnicos, os nutricionistas, os engenheiros de alimentos. Então a gente tem esse olhar e eu acho esse tema particularmente um tema muito interessante. E vem cá, a Unileia está programando algum tipo de curso para nutricionista também? Também, inclusive com a doutora Andréia, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Canabinoide. Maravilhoso. A gente vai colocar aqui para, então, nessa sugestão, o nome dela e, né, toda essa ciência dos canabimiméticos. E, João, eu vou querer aqui os seus contatos, os contatos da Unileia. Quem que estiver ouvindo e quiser encontrar você nas redes, como é que faz? Eu tenho um site que eu mantenho ele desde 2019, que é um blog, que chama medicinacannabinoide.org/blog, que é um blog que eu mantenho dentro de um site, já tenho desde 2017 publicando. Praticamente todo mês a gente tem uma publicação lá que eu faço e publico. Eu tenho meu Instagram, que é o doutor.normanha, ou as clínicas que a gente tem uma unidade em Goiânia, que é o Instagram @imogoiânia ou @imo de Instituto de Medicina Goiânia, imo São Paulo. E que eu tenho uma unidade em São Paulo que eu atendo lá também eventualmente, duas vezes por mês eu vou lá para atender os pacientes de lá. Então, pode ser pelo Instagram, pode ser, eu também tenho minha rede no LinkedIn, mas eu acho que a melhor forma é no site, porque o site eu publico muito, eu tenho uma newsletter também no Substack, que chama Endocannabinologia Clínica. Olha eu tenho só. um canal no YouTube que também chama Endocannabinologia. Então eu tô bem ativo aí nas redes, sabe? Muito bom, muito bom. Vou colocar tudo isso na descrição. Uma pessoa que, já que falei da Cannabis Indica, uma pessoa que eu não sei se já foi, mas eu acho ela muito interessante, é a Luna Vargas, que é uma antropóloga que morou no Canadá, que ela também, assim, é uma das pessoas que eu tenho como referência, porque participou no Canadá de um dos processos de legalização que foram mais eficazes, né? E é muito interessante também, seria muito interessante uma entrevista com ela. Ela foi o nosso segundo episódio. Lá em maio do ano passado a gente deu com ela, porque realmente ela é maravilhosa, mas sempre vale aqui a dica. Eu vou incluir também o link pro episódio para quem ainda não escutou. E, João, então tá, para encontrar toda a sua produção, aqui temos os contatos. E para quem quiser conhecer a Unileia, conhecer os cursos de cannabis da Unileia, quais são as redes e os arrobas? Hoje a Unileia, ela tem unidades em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? A sede principal é em Brasília. E pelo site da Unileia, você consegue ter acesso a todas as informações do curso, que é a Unileia com Y, né? Unileia são 2 Y, Uni com Y e Leia também com Y. Então, unileia.edu.br. Dentro do site você consegue encontrar tantas as pós-graduações quanto as graduações. São 25 cursos de graduação que a gente tem hoje dentro da Unileia. E através de lá a pessoa consegue ter acesso aos cursos. Tem os vídeos dos coordenadores técnicos falando sobre cada um dos cursos. Tem uma área de pesquisa lá que você coloca a cannabis, vai ver todos os cursos na área da cannabis. É bem fácil assim de mexer no site. O site tem acesso a todas as informações, inclusive acesso aos e-books que a gente deixa disponível. Que massa! Então é isso, querido. Chegamos ao fim da nossa conversa aqui, mas toda cheia de pérolas e entendimentos muito bem-vindos e que ajudam a clarear as nossas ideias sobre a cannabis e sobre o que a gente pode fazer com ela dentro do contexto brasileiro, como é que a gente pode melhorar e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então eu quero te agradecer muito, João, por ter essa mente aberta, por ser um médico que está revolucionando a educação canabinoide no Brasil. E por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. As portas do Cannabis Hoje Pode estão sempre abertas para você. Quero novidades, pense na gente quando tiver novidades, por favor. Ótimo, Anitta. Obrigado mais uma vez pelo tempo, pelo tempo disponível para a gente falar de um tema tão importante.
E eu vejo o quanto você é ativa aí nesse tema, com a sua revista, com seus podcasts, com tudo que você faz nessa área. Eu já escuto de você há um tempão, mas eu nem sabia qual era a sua cara. Eu falei, será que essa Anitta existe mesmo? Porque eu vejo ela assinando tantos artigos, eu nunca vi Será ela. IA? Será inteligência artificial? E agora eu tive o prazer de conhecer. Foi ótimo, viu? Eu fico à disposição também para sempre que precisar, qualquer tema que a gente quiser, que você quiser trazer, viu? Um grande abraço para você, pro seu público. E tamo junto. É isso, gente. Vamos nessa. Até a próxima. Beijinhos. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!